Vamos começar mais um curso que fala da NBR 16280 de gestão de reformas. Como aplicar a gestão de reformas com base na NBR 16280. Nós vamos aplicar comentários e o modo de aplicação da norma. O objetivo desse curso. Nosso maior objetivo é orientar síndicos, condôminos e administradores quanto às responsabilidades e riscos envolvidos nos processos de reforma, principalmente utilizando nossa experiência, análise de casos e como aplicar a NBR 16280, que trata de gestão de reformas. O conteúdo. Esse programa tem como base a NBR 16280, as principais normas da ABNT relacionadas à legislação municipal, Lei do Condomínio, a 4.591 de 64, manuais elaborados pelo Secov e toda a experiência da Prevent em quase 15 anos de atuação no mercado. Então a gente teve que fazer esse curso, né, um pouquinho indagado pela vários telefonemas e e-mails que chegaram, e a gente não quis ficar na inércia de utilizar a nossa experiência e passar aos clientes, amigos, a classe de condomínios. Tá, ok? Então a gente vai procurar passar a nossa visão do tema, com as nossas experiências, com o atendimento de casos. A nossa empresa, ela foi fundada em junho de 2002, né? É a Prevent Engenharia, e a gente faz trabalhos de inspeções, perícias voltadas ao mercado de condomínios, valorizando a marca das administradoras e atuando no dia a dia das decisões dos condomínios. Nós temos um know-how adquirido em mais de 1 milhão de metros quadrados vistoriados e com conceito de total imparcialidade. Colocamos à disposição do cliente a melhor solução, viabilizando projetos como compra de imóveis, eliminando conflitos, envolvendo reformas, através da identificação de responsabilidades e detectando vícios construtivos e outras questões que possam interferir no convívio entre pessoas, sejam eles, né, condomínios ou empresas. A nossa missão é fazer valer o direito dos consumidores e cidadãos com imparcialidade e responsabilidade e nos tornamos referência no mercado imobiliário com a melhor ferramenta de assessoria para a administração de condomínios. O nosso maior objetivo é qualificar as atividades de manutenção em condomínios e outras edificações, minimizar conflitos entre condomínios e condôminos, construtoras, incorporadoras, consumidores e vizinhos, e com a utilização de técnicas e conceitos de engenharia aliados a ferramentas jurídicas e, consequentemente, aprimorar os serviços de gerenciamento de condomínios. Então a Prevent está no mercado há quase 15 anos, nós atuamos com a ferramenta de engenharia, atuando em vários casos, seja para medir a responsabilidade de construtora, de empresa prestadora de serviço, de uma edificação vizinha que está afetando o seu condomínio, entre condomínios, vazamento, infiltração, ruído, ou seja, utilizar a ferramenta da engenharia para dar à administradora, ao síndico, a quem gerencia, né, ao grupo gestor, informações para que você possa lidar com a situação. Algumas, infelizmente, em processos, a gente também atua orientando advogados. A nossa experiência profissional, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Eduardo Alves da Silva, sou engenheiro civil e anteriormente técnico de edificações, formado em 1997 pela FESP, Faculdade de Engenharia São Paulo, com especialização em Direito Imobiliário, incorporações, tabelas da NBR 12721. Essas tabelas, para quem não conhece, são as tabelas em que indicam áreas privativas, áreas comuns e vão ser protocoladas lá no cartório de registro de imóveis. Recebimento e administração de condomínios pelo Secov e especialização em segurança do trabalho. Trabalho como assistente técnico em diversos processos envolvendo garantias de obras, falhas construtivas, conflito entre condomínios e condôminos, empresas prestadoras de serviço, elaboro laudos de inspeções, de recebimentos de condomínio ou obras, laudos cautelares de vizinhança e diversos pareceres técnicos e perícias relacionadas com direito imobiliário. Então, fazendo uso dessa experiência, é que eu tenho uma interpretação do que diz a norma e vou tentar passar a minha mensagem para vocês do sistema de gestão
ter reformas, com base na NBR. A função do síndico foi tirado no manual do síndico elaborado pelo Secov. A função do síndico requer bom senso, jogo de cintura, paciência e principalmente conhecimento multidisciplinar para administrar essa verdadeira mini-cidade em que está se transformando o condomínio, seja ele comercial, residencial, misto, horizontal ou vertical. A gestão condominial exige profissionalismo para administrar interesses, zelar pelo patrimônio comum, cuidar das questões econômicas, financeiras, trabalhistas, técnicas, operacionais e todas aquelas que influenciam na harmonia entre moradores, funcionários, usuários e prestadores de serviço. Eu não sei aonde, em que faculdade o síndico vai ter que ser formado para atender a isso. Mais uma. Essa foi tirada do Manual das Áreas Comuns, também elaborados pelo Secov, e a gente encontra muito também nos manuais feitos pelas construtoras para entregar os apartamentos ou o condomínio, o manual do proprietário ou o manual do síndico conhecido. Elaborar, implantar e acompanhar o programa de manutenção preventiva. Confesso que quase nunca encontrei um condomínio com um plano montado e utilizando esse plano com todas as atividades. Supervisionar as atividades de manutenção, conservação e limpeza das áreas comuns e equipamentos coletivos do condomínio. Administrar recursos para realizar a manutenção. Então tem que ter recurso. Aprovar os recursos para a realização da manutenção. Manter o arquivo do síndico sempre completo e em condições de consulta, sempre assim, perdoe aqui, como repassá-lo ao seu sucessor. Então você tem que ter o arquivo do condomínio com as plantas, com os manuais, todos em dias. É uma situação quase ideal no condomínio, mas a gente não encontra fazendo vistorias. É muito difícil isso. Coletar e arquivar os documentos relacionados às atividades de manutenção, notas fiscais, contratos, certificados. Contratar e treinar funcionários para a execução das manutenções. Contratar empresas especializadas para realizar as manutenções. Isso já é um pouco mais comum, através de alguns contratos que a gente vê no condomínio. E fazer cumprir as normas de segurança de trabalho. Aqui a gente encontra muitos condomínios fazendo o famoso PPRA, o PCMSO, aquele relatório que é para colocar na gaveta, né? Mas muitas vezes, quando há um processo trabalhista, a hora que você realmente precisa fazer uso desses relatórios, você percebe que às vezes os relatórios, por serem feitos de baixo custo e praticamente aquele famoso copia e cola, você não encontra às vezes ferramentas para proteger a empresa, o condomínio, numa ação trabalhista. Cuidado com isso. A NBR 16280, a gestão de reforma, que foi nascida agora em 18 de abril de 2014, ela traz o seguinte escopo. Essa norma estabelece os requisitos para o sistema de gestão de controle de processos, projetos, execução e segurança, incluindo meios para prevenção de perda de desempenho. Então você tem que prever a perda de desempenho, decorrente de ações de intervenção gerais ou pontuais nos sistemas, elementos ou componentes da edificação. Então você tem que prever, tudo tem que ser pensado. Isso é o síndico. Planejamento, projeto e análises técnicas de implicações da reforma na edificação. Então você tem que ter planejamento. Alteração das características originais da edificação ou de suas funções. Descrição das características da execução das obras de reforma. Você tem que pensar em segurança. Segurança da edificação, do entorno e de seus usuários. Pensar no apartamento que está do lado, apartamento que está embaixo, né? Se outras unidades vão ser afetadas. Registro documental da situação antes dos procedimentos utilizados e do pós-obra da reforma. E também, por fim, a supervisão técnica dos processos e das obras. Então ela vem com esse escopo.
Ela traz esse escopo. As normas que estão relacionadas. Essa norma não foi confeccionada sozinha. Já existiam outras normas relacionadas da ABNT e agora ela vem muito clara para fazer esse travamento. São elas: a NBR 15575, que nasceu em 2013, que trata do desempenho das edificações. Essa norma, a construtora, o incorporador, ele deve seguir para que ela é seguida para que você tenha um produto com melhor qualidade, né? Então o condomínio seja entregue com uma maior qualidade. A NBR 14037/2011, que trata do manual de uso, de operação e de manutenção, ela também é para o incorporador e também é inicialmente para o construtor, mas ela vai trazer o seguinte. Essa norma ela vai trazer a seguinte situação. Ela ensina, ela determina quesitos para que o incorporador, para que o construtor escreva, monte o manual das áreas comuns ou o manual do proprietário. Agora, essa norma também vai ser utilizada, a gente vai passar um pouquinho no curso a respeito, ela também vai ser utilizada para quem? Para o proprietário que fizer a alteração e tiver que fazer a alteração do seu manual, porque você tem que fazer a revisão, a gente vai discorrer um pouquinho, né? Ela também é utilizada para essa finalidade do proprietário. E por fim, a NBR 5674 de 2012, a anterior e essa tiveram revisões e a primeira nasceu em 2013 mesmo, que trata da gestão da manutenção. Essa gestão de manutenção, né? O síndico recebe a edificação da construtora e a partir do primeiro dia de recebimento tem que ter um sistema já de manutenção, um programa de manutenção, aquele que eu falei anteriormente, que trata de todos os sistemas, elevador, extintores, para-raio e assim sucessivamente, né? Mas já trata de uma norma que o condomínio tem que ter esse programa, né? Ela teve atualização em 2012, ela já é de muito anterior a esse período. Então, conhecidas as normas relacionadas, ora a gente vai tocar nelas no decorrer do curso, você vai ter esse entendimento. Termos e definições, esses aqui tirados da legislação municipal, Código de Edificações. Estou falando para São Paulo. Em todo o Brasil tem os seus códigos e tem algumas alterações, nuances. O de São Paulo entendo ser o mais ideal mesmo. Conservação é o conjunto de operações que visa reparar, preservar ou manter em bom estado a edificação existente. Uma pintura, uma troca de um azulejo, de algumas peças quebradas, trincadas, né? Conservação. Reforma, alteração nas condições da edificação existente, com ou sem mudança de função, com ou sem aumento de área, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança e que não sejam manutenção ou conservação. Então aqui tem um divisorzinho, né? Você tem um serviço de conservação, onde você vai enquadrar o pedido do solicitante do apartamento, e você tem uma situação de reforma, onde você já troca todos os revestimentos, você já pode alterar paredes de vedação, reformas elétricas, hidráulicas e assim sucessivamente. E para isso a norma traz as empresas que existem dois grupos que a norma traz que podem fazer o serviço, seja ele, a gente vai definir áreas privativas ou comuns, iniciamos pelos apartamentos. Empresa capacitada, então é aquela empresa, né, ou pessoa que tenha recebido a capacitação, orientação e responsabilidade profissional habilitada e que trabalhe sobre a responsabilidade de profissional habilitado, conforme a norma relacionada lá atrás que eu falei, 5674. Então, pode ser o pedreiro, pode ser o pintor, mas por trás dele, né, tem alguém responsável. Alguém deu treinamento e orientação e esse alguém é habilitado. Empresa especializada, organização ou profissional liberal que exerce a função na qual são exigidas qualificação e competências técnicas específicas. O exemplo, o engenheiro, o consultor,
o arquiteto, né? Uma empresa especializada em ar-condicionado, uma empresa especializada em uma determinada atividade na sua reforma. A legislação aqui em São Paulo, Código de Obras do Município, a Lei 11.228. Qual o objetivo do Código? Este Código disciplina, no município de São Paulo, os procedimentos administrativos e executivos e regras gerais e específicas a serem obedecidas no projeto, licenciamento, execução, manutenção e utilização de obras, edificações e equipamentos. Então a gente vai trazer alguns conceitos. O que é demolição? É o total derrubamento de uma edificação. A demolição parcial ou total derrubamento de um bloco apenas, de um conjunto de edificações, caracteriza-se como reforma. Edificação: obra coberta destinada a abrigar atividade humana ou qualquer instalação de equipamento e material. Então é qualquer bloco construído, uma sala, um puxadinho, que seja. É uma edificação no conceito do Código de Obras. Obra, atentem para isso. Realização de trabalho em imóvel desde seu início até a sua conclusão, cujo resultado implique na alteração do seu estado físico anterior. Pintura é obra. Reforma: obra que implica em uma ou mais das seguintes modificações, com ou sem alteração do uso: área edificada, estrutura, compartimentação vertical e volumetria. Os dois últimos, compartimentação vertical, entenda-se paredes, alvenarias, retirar a parede da cozinha de interligação com a sala. É compartimentação, você está mexendo em compartimentação. Volumetria está mais ligado a pergolado, sistemas que o arquiteto mais utiliza na edificação, mas tem que ser declarado. Pequena reforma: é a reforma com ou sem mudança de uso, na qual não haja supressão ou acréscimo de área, ou alterações que infringam as legislações edilícia e de parcelamento, uso e ocupação de solo. Então, uma reforma menor, né? Mas que não haja, né, a diminuição, né, a supressão ou o acréscimo de uma área. A diferença está básica nessa. O reparo: obra ou serviço destinado à manutenção de um edifício, sem implicar em mudança de uso, acréscimo ou supressão de área, alteração da estrutura, da compartimentação horizontal ou vertical, da volumetria e dos espaços destinados à circulação, iluminação e ventilação. Então, existem nuances entre reforma, pequena reforma e reparo, mas todas são consideradas lá em cima, no primeiro item, obra, que é qualquer intervenção. Mobiliário: elemento construtivo não enquadrável como edificação ou equipamento. Na hora de você enquadrar algumas áreas de projeto na prefeitura, por exemplo, uma portaria, às vezes um quiosque, uma guarita, ele às vezes enquadra-se como um elemento chamado mobiliário, e que existem algumas regras de enquadramento, dimensões máximas para ser aprovado. Essa é a diferença. O direito do proprietário: é direito do proprietário do imóvel promover e executar obras mediante o prévio conhecimento e consentimento, respeitando o direito de vizinhança, as prescrições da lei e a legislação municipal correlata. Então o proprietário pode fazer obra, desde que ele peça à prefeitura, desde que ele tenha o consentimento da prefeitura e ele respeite direitos de vizinhança e legislação. Direito de vizinhança: é o direito dos vizinhos entrarem na justiça embargando obras em desacordo com a legislação, no caso da emissão do poder público. Então, por uma obra que não tem o pedido na prefeitura e não tem o consentimento da prefeitura, o vizinho pode embargar a obra, né? Entenda-se que o vizinho pode passar por cima do poder público caso esse poder público não atue,
e também vai passar por cima do síndico. Ele vai direto entrar com um embargo de obra, que pode ser até na via judicial. Profissional habilitado. É obrigatória a assistência do profissional habilitado na elaboração de projetos, na execução e na implantação de obras, sempre que assim o exigir a legislação federal relativa ao exercício profissional ou ao critério da Prefeitura. Nesse caso, a Prefeitura Municipal de São Paulo, sempre que entender conveniente, ainda que a legislação federal não exija. Então, aqui a primeira dica. Quando a gente vai discorrer um pouquinho, o grupo que está trabalhando na administração do condomínio entender ser necessário cobrar a certificação da Prefeitura. Quando o projeto, a solicitação do apartamento vai ser protocolada à Prefeitura, a Prefeitura ela vai verificar a legislação, enquadramento, aumento de área ou não, compartimentação ou não. Então ela já faz um filtro para o síndico, né? E se há um consentimento, todas as análises, legislações foram feitas. Então essa obra tem o caminho do sucesso. Ela atende a legislação, ela se preocupou com compartimentação, com ventilação, com iluminação, então já fez um filtro para o síndico. Aí vai caber o síndico a enquadrar dentro da convenção do condomínio, das leis internas do condomínio. Os procedimentos fiscais. Toda obra deverá ser vistoriada pela Prefeitura, devendo o servidor municipal, incumbido dessa atividade, ter garantido livre acesso ao local. Então, a Prefeitura, no caso, ela tem que ter um fiscal que vá até a obra, faça a fiscalização devida, e a gente sabe que praticamente todas as obras não têm essa fiscalização. O item 6.1 da verificação da regularidade da obra indica: deverá ser mantido no local da obra o documento que comprove a regularidade da atividade edilícia em execução, sob pena de intimação e autuação nos termos da lei e legislação pertinente. Então, aquela famosa plaquinha da obra com o nome do responsável, o número do processo. Constatada a irregularidade na execução da obra, pela inexistência dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da atividade edilícia, como indicado, autorizada ou liberada, ou pelo desatendimento de quaisquer das disposições da lei, o proprietário ou possuidor, inquilino, que seja, e o dirigente técnico da obra, aquele responsável técnico da obra, serão intimados e autuados, ficando as obras embargadas. Então a Prefeitura te dá uma proteção quando o grupo entende que você deve convencionar o chamado da Prefeitura, mas no finalzinho a gente vai discorrer dessas dicas, dessas situações que você pode estar utilizando. Essa aqui já é a primeira dica. Qual o pensamento do incorporador, da construtora, né? Como que eles estão, na minha opinião, configurados. Então, principalmente o incorporador, embora tenha que atender às mesmas normas da ABNT, aquelas relacionadas que eu já falei, né, de desempenho principalmente, de montagem do manual, inerentes à construção de uma edificação, ele utiliza documentos da incorporação para se proteger. Né? Documentos como a convenção, o regulamento interno e os manuais fornecidos ao condomínio ou ao proprietário. Manual do proprietário e manual do síndico. Então é normal a gente verificar nos manuais, em convenção, em regimento interno, elaborado inicialmente pela construtora, pelo incorporador, algumas indicações aqui que eu vou colocar a vocês. E essas indicações muitas vezes são desprezadas pelos condôminos e por síndicos e até pelos administradores, né? Situações como: o piso da garagem nos subsolos não é impermeabilizado e não pode ser lavado. É proibida a lavagem dos pisos das cozinhas e áreas de serviço. É proibido alterar, decorar as paredes e esquadrias que se confrontam com as áreas comuns ou externas do edifício, com tonalidade ou cores diversas das empregadas no conjunto, preservando a concepção original do projeto. Não executar em sua propriedade qualquer instalação que importe em sobrecarga para o edifício maior que 150 kg por metro quadrado. Isso aqui é um exemplo. É proibido a remoção ou abertura de paredes no interior das unidades,
Isso aqui mais aplicado àquela alvenaria estrutural, aquela parede que faz parte da estrutura. É proibida a instalação dos equipamentos elétricos com capacidade superior à indicada no manual do proprietário e por aí vai. Então ele se protege, a construtora se protege, o incorporador se protege, colocando essas travas. Muitas delas às vezes estão no contrato fixado lá com o adquirente da unidade. Requisitos para a gestão de reformas. Aqui já entrando exatamente no item a item das normas. Os serviços de reforma devem atender a um plano formal de diretrizes que contemple a preservação dos sistemas de segurança existente na edificação, então tem que planejar para preservar o sistema de segurança, a apresentação de toda e qualquer modificação que altere ou comprometa a segurança da edificação ou do entorno, tá? Verificar o entorno, a análise da incorporadora e do projetista, dentro do prazo decadencial. Toda aquela situação em que o prédio está na garantia, mais uma dica. Isso quando possível, quando o relacionamento é bom com a construtora. Você tem que colocar o plano de reforma do solicitante e submetê-lo ao incorporador, à análise do incorporador ou da construtora. É mais uma dica. Então, outro filtro. Legislação, construtora ou incorporadora quando o prédio está na garantia. Após esse prazo, um responsável técnico designado pelo síndico deve efetuar essa análise. Meios que protejam o usuário das edificações de danos ou prejuízos decorrentes da execução dos serviços de reforma e sua vizinhança. Então você tem que pensar em meios. A gente vai dar outra dica para você depois. Descrição dos processos de forma clara, objetiva, atendendo os regulamentos exigíveis para a regularização das obras e de sua forma de comunicação. Aqui é um problema, né? Eu já estou recebendo vários procedimentos com várias formas de apresentação. Cada arquiteto tem uma forma de apresentar o desenho, sem legenda, com legendas diferentes, sem descrição, com descrição. Então não tem uma padronização. Definição dos responsáveis e as suas atribuições em todas as fases do processo. Previsão de recursos para o planejamento da reforma, materiais, técnicos, financeiros e humanos, capazes de atender às interferências nos diferentes sistemas da edificação e prover informações e condições para prevenir ou mitigar riscos. Garantia de que a reforma não prejudica a continuidade dos diferentes tipos de manutenção da edificação após a obra. Então, primeiro ponto, né? Então, toda reforma deve alterar a segurança do condomínio. Você tem que pensar nisso, né? Ou pelo menos considerar as interferências do sistema de segurança, acessos de segurança contra incêndio, né? A gente tem, às vezes, reformas em conjuntos. Os principais são conjuntos comerciais, em que você muda divisórias de lugares, paredes de lugares, e altera o sistema de sprinkler, altera o sistema de sensor de presença, de fumaça. Então, muita atenção com isso. Toda reforma que envolva alteração do sistema original deve ser submetida, dentro do prazo legal, à análise da construtora e do incorporador. Após esse prazo, fica submetida a uma terceirização que o síndico pode fazer, contratando uma empresa ou um profissional de sua confiança de engenharia. Tem que ter meios que protejam os usuários das edificações. Então, verificar, prever dentro do possível, claro, as interferências que a obra possa gerar aos ocupantes da edificação, de forma a minimizar os prejuízos aos usuários. Por exemplo, o apartamento vai fazer uma reforma que vai alterar as peças sanitárias. Então, a furação da bacia sanitária vai passar para outro ponto. Vai envolver o apartamento de baixo ou o andar de baixo, né? Tudo isso tem que ser pensado. Então, utilizar procedimentos de comunicação clara, objetiva da obra, de forma a atender aos regulamentos do condomínio. Então, você tem que ter acesso aos regulamentos, atas, memorial de incorporação, convenção, ou seja, estudar toda a edificação, ter atenção aos projetos e promover uma comunicação de toda essa situação a quem vai fazer a obra. E a gente depois vai colocar mais uma dica para vocês. Toda obra ou reparo deve ter projeto ou comunicado
protocolar na prefeitura. Isso eu já deixei claro com vocês, independente do nível da reforma ou do pequeno reparo que se pretende. Obra regular é aquela protocolada na prefeitura. Documentar as fases e responsabilidades no processo de execução, seja ela, né, processo de execução da reforma, seja ela com a RRT, que é ministrada por arquitetos, ou da ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, emitida pelos engenheiros. Planejar a obra e todos os recursos necessários para o seu término, de forma a prevenir ou mitigar riscos envolvidos em todos os processos. Isso já ficou um pouquinho com o que eu já tinha falado, em também verificar a vizinhança, entorno e todas as interferências. Ao final da obra, não deve haver nenhuma interferência ou impedimento para os trabalhos de manutenção e conservação da edificação. Tem alguns exemplos bem claros em fotos aqui que eu separei para vocês para mostrar, né? Mas ao final dessa obra, você não pode atrapalhar o processo da manutenção. Um acesso você não pode bloquear, uma saída de emergência ou qualquer outra área comum necessária, né, para fazer um trabalho de manutenção, inspeção, o que seja. Ela não pode interferir. Quais são os requisitos para a realização da reforma? E aqui está, agora a gente vai começar a explodir um pouquinho mais, áreas comuns ou privativas. Então a NBR 16280, ela não é só para apartamento, ela milita também em áreas privativas e residências e comércios, o que for. É para gestão da reforma em todo o Brasil. A ABNT é em todo o Brasil. O nosso foco é falar de condomínios, nossa aplicação. As alterações que afetem a estrutura, as vedações ou qualquer sistema da unidade ou qualquer da edificação devem possuir plano de reforma para o encaminhamento em comunicado formal para análise antes do início da obra ao síndico do condomínio. Então não adianta começar sem plano. Antes de começar, plano e elaborado por um profissional habilitado. Esse deve ser elaborado pelo profissional habilitado, contendo a descrição de impactos no sistema, subsistema, equipamentos e afins da edificação, e deve atender às seguintes condições: atendimento às legislações vigentes e normas técnicas pertinentes para a realização das obras. Então, protocolar o pedido na prefeitura para ter o consentimento da prefeitura. Essa é a teoria. E a primeira trava de segurança. Estudo que garanta a segurança da edificação e dos usuários durante e após a execução da obra. Autorização para a circulação nas dependências da edificação dos insumos e funcionários que realizarão as obras nos horários de trabalho permitido. Então, o segundo item B e o terceiro, na minha opinião, também estão interligados. Você precisa conhecer quem vai entrar no prédio, em qual unidade, o pedreiro tem que estar registrado, o pintor tem que estar registrado, isso para preservar a segurança da edificação. Apresentação de projetos, desenhos, memoriais descritivos e referências técnicas, quando aplicáveis. Escopo dos serviços a serem realizados, então, descrever os serviços que vão ser realizados. Identificação de atividades que propiciem a geração de ruídos, com a previsão dos níveis de pressão sonora máxima durante a obra. Então é difícil isso, é complicado. Identificação de usos de materiais tóxicos, combustíveis e inflamáveis. Cuidado com estocagem, onde estocar, né? Então, obra, muitas vezes nem o proprietário aparece para saber como é que isso está sendo feito. Localização e implicações no entorno da reforma. Vou afetar o apartamento de cima, vou afetar o apartamento de baixo, né? Vou afetar o da lateral. Então, tem que tentar prever essas situações aqui. Cronograma de reforma, então saber exatamente as atividades e os prazos definidos. Dados das empresas, dos profissionais e dos funcionários envolvidos na realização da reforma. A responsabilidade técnica do projeto, pela execução, pela supervisão das obras, quando aplicável. Deve ser documentada de forma legal e apresentada para a nomeação do respectivo interveniente, seja submetido à análise. Planejamento e descarte de resíduo. Tem legislação para isso, gente.
em andamento, né, em atendimento à legislação vigente. Amianto, material tóxico, inflamável, né, não misturar entulho com outros móveis, tem legislação específica. Então, quem faz a locação de caçamba pode orientar bem isso às vezes. Estabelecimento do local de armazenamento dos insumos a serem empregados e dos resíduos gerados. Implicações sobre o manual, aqui é importante. Implicações sobre o manual de uso, operação e manutenção da edificação, aquele que o proprietário recebe da construtora, conforme a NBR que eu disse relacionada, 14037, que faz, né, a descrição de como elaborar esse manual, e na gestão de manutenção, que é a outra norma, 5674. Então, aplica-se aos dois casos. Quais são as incumbências? O que o proprietário tem que fazer, né, e responsável pela obra? 1. Encaminhar ao síndico o plano de reforma e as documentações necessárias que comprovem o atendimento. Aqui, ó, legislação vigente, prefeitura, normalização e regulamentação para a realização das reformas. Tá ok? Então, prefeitura, atendimento, vai atender norma, existem normas para instalação elétrica, normas para instalação hidráulica, normas para aparelho de ar-condicionado e por aí vai. Existem normas para tudo, né? E os regulamentos para a realização das reformas. Diligenciar. Essa palavra eu fui até buscar para saber exatamente o que melhor diz, né? É cuidar, não é uma obrigatoriedade aqui não. Para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos da segurança e para que atenda a todos os regulamentos. Por fim, emitir o termo de encerramento, e aqui é importante, atualizar o conteúdo do manual do proprietário. Fez a reforma, o sistema que foi alterado, coloca lá no manual e entrega. No caso de inexistência desse manual, as intervenções que compõem a reforma devem ter o manual de uso, operação e manutenção da edificação elaborado conforme aquela norma que a construtora e o incorporador deve seguir. Então, aí tem todo o travamento. Então, essas são as incumbências do proprietário ou do responsável pela obra conforme a norma 16280. Vamos à do síndico, né? Representante legal, síndico, e em paralelo o engenheiro ou a empresa que assessora o síndico. Disponibilizar requisitos e ações necessárias para a realização de reformas, além das previstas na convenção de condomínio e do regimento. Então você tem que estar muito preparado com tudo na mão para ofertar isso a quem vai fazer a reforma. Requerer a necessária atualização do manual de uso e operação, aqui eu recomendo que se faça, aquele manual do proprietário que eu falei, observadas as normas vigentes. Receber as documentações ou a proposta de reforma, o plano de reforma. Encaminhar a proposta de reforma para análise técnica e legal. Aqui soma-se a incorporadora ou a construtora. Se está no prazo legal, chama a construtora ou incorporadora. Formalizar com base na análise resposta à solicitação, né, contendo as justificativas. Caso, né, perdão aqui. Então você tem que formalizar com base na análise, né, resposta à solicitação nos seguintes termos e justificativas. Você tem que indicar lá se a solicitação do solicitante está aprovada, aprovada com ressalvas ou rejeitada. Para o caso, né, da rejeição, você tem que fundamentar a rejeição. F. Autorizar a entrada na edificação de insumos e pessoas contratadas para a realização dos serviços de reforma, que somente para atendimento, né, de todos os requisitos do plano de reforma. Então, você vai fazer a alteração, uma vez aceito o plano de reforma, fazer a autorização de entrada de materiais e de pessoas. Promover a comunicação e disseminação entre os demais usuários sobre a obra de reforma na edificação que estiverem aprovadas. Então você vai promover a comunicação entre as partes. Quem escreveu a norma, acho que se invertesse as incumbências, né, a do proprietário troca, pega essa daqui que eu acabei de falar, e o síndico fica com a incumbência do proprietário, ficava mais leve, ficava mais adequada. Então quem faz a obra, na minha opinião, deveria ter um pouquinho mais de responsabilidade do que a do síndico. Durante
as obras de reforma, que diz a norma. O representante legal ou síndico, ele vai verificar ou delegar a terceiros o devido atendimento ao plano de reforma, para assegurar condições necessárias à realização segura da obra. Então, o síndico que não faz a obra, o síndico que não é responsável direto pela obra, ele tem que verificar ou delegar a terceiros para que ele possa checar se o plano de reforma está sendo cumprido. Cumprir, item B, e fazer cumprir as deliberações em relação às obras aprovadas, em atendimento à convenção, ao regimento interno e às determinações de assembleia. Então, de posse desses conhecimentos, regimento interno, convenção e determinações, aquele plano de reforma que você aprovou, você tem que cuidar para que ele seja cumprido. E se alguma coisa sair fora, você tem que tomar as devidas atitudes conforme o item C. Tomar as ações legais necessárias sob qualquer condição de risco iminente para a edificação, seu entorno ou seus usuários. Embaixo eu coloquei no mesmo slide, durante a reforma, o que o proprietário ou responsável técnico tem como a sua incumbência, que ele tem que preservar. Diligenciar, novamente a palavra, para que a reforma seja realizada dentro dos preceitos de segurança e para que atenda a todos os regulamentos. É um pouco genérico aqui, mas novamente, se a gente fizer aquela brincadeira, troca o síndico pelo proprietário e coloca os deveres aqui de forma inversa, que acho que vai ficar mais adequado. É o que a gente tenta colocar as dicas mais à frente, orientando como fazer, como aplicar. Após a obra, novamente, primeiro item, o representante legal síndico. Vistoriar ou delegar para terceiros as condições de finalização da obra concluída. Então, terminou a obra, faz a vistoria e diz lá se está tudo certo. O síndico tem que fazer isso, ou o profissional contratado pelo síndico. Receber o termo de encerramento das obras emitido pelo executante e o manual atualizado nos termos da NBR, correlata 14.037. Aqui é mais fácil, é uma cobrança desse manual. Encerrada a obra, cancelar as autorizações para entrada e circulação de insumos e dos prestadores de serviço daquela obra. E D, importante também, arquivar toda a documentação oriunda da reforma, incluindo o termo de encerramento das obras emitido pelo executante. Embaixo no mesmo slide, para vocês compararem a questão do proprietário ou responsável técnico da obra. Atualizar o conteúdo do manual do proprietário nos pontos em que as reformas interferiram, conforme os termos da NBR 14.037, e para o caso de que não tenha o manual, fazer a reforma, e colocar os itens e elaborar um mesmo manual atendendo a norma 14.037. Então, ao final desse processo, o síndico cuida do processo de encerramento, vistoria a obra e arquiva a documentação. Aqui, se também fizer a brincadeirinha da inversão, vai ficar mais adequado. Eu vou agora apresentar alguns casos verídicos, porque ficou um pouquinho maçante, só ler texto, mas a gente precisou fazer esse choque de realidade para que todos possam entender o cuidado da elaboração da norma, a dificuldade de se implantar essa norma. Não é uma situação fácil, tem muitas interpretações, tem grupos gestores diferentes, síndicos que pensam diferentes, dificuldades em que o solicitante não entende a responsabilidade dos profissionais, não entende no contexto geral o que a obra do apartamento dele pode causar no entorno. Me acompanhando aqui com o cursor, esta é uma reforma num apartamento de alto padrão. Aqui algumas marcas de paredes que foram removidas, tem uma situação de instalações elétricas aí. A situação básica, fui chamado para verificar
a questão do apartamento inferior, nesse caso aqui, a área comum, que era uma sala de ginástica que ia ser afetada, que fica localizada imediatamente abaixo, né? Foi verificado aqui à direita que já havia do apartamento superior uma abertura em estrutura na viga para passagem de tubulação. Aqui fica até difícil medir quem fez essa abertura, se a própria construtora ou se o apartamento acima quando fez a sua reforma. Aqui mais abaixo vocês vão verificar um banheiro em andamento, aonde nesse banheiro toda a hidráulica foi modificada e principalmente as peças de bacia sanitária, ponto de esgoto iam ser alteradas e ia ter a interferência da área comum, uma sala de ginástica na edificação aqui. Outro caso, à esquerda, duas fotos que mostra a visão do quarto que fica no apartamento superior. Então, para a passagem de uma tomada, foi rasgado o piso. Aqui foi o início dessa atividade. Aqui tem uma placa de cerâmica bloqueando a visão, né? Então foi feito um corte até com maquita, foi bem feito. Parecia que a obra estava legal. E o que aconteceu? À direita, a visão do apartamento de baixo. Por um azar também, ele acertou certinho aqui o eletroduto, onde a laje está mais fragilizada e o apartamento de baixo, né, caiu na cabeça aqui caiu na cabeça, é brincadeira, mas caiu no quarto aqui embaixo um pedaço do concreto. E essa obra foi paralisada, foi chamada e gerou bastante discussão entre os condôminos aqui. Aqui eu fui chamado, o apartamento estava eliminando algumas alvenarias, boas alvenarias, né, de divisão. O apartamento estava quase ficando com ampla visão aqui. A preocupação era a estrutura, a viga foi preservada, mas a gente verificou aqui muito material acumulado. Esse aqui é um colega de elétrica que estava checando as instalações elétricas. A gente ficou preocupado com o risco de eletricidade, aumento de carga, e com a quantidade de entulho e materiais estocados em alguns pontos muito específicos das áreas, né? Mas aqui, todos esses casos são anteriores à norma. Quando chegar no momento, eu indico um já que pode ser enquadrado ou deveria ser enquadrado. Mas eu fui chamado para aferir essas situações aqui. Existem, quando a gente está com o processo, né, essa reforma foi protocolada lá na prefeitura, a verificação, a eliminação das paredes, lembra que eu falei no termo compartimentação, né? Compartimentação, nesse caso aqui, a parede é uma compartimentação vertical. Então a prefeitura vai até analisar se isso é possível ou não dentro da legislação, porque tem legislação para isso. Principalmente situações em que envolve a cozinha e o dormitório, ponto de gás, né? Apartamentos kitnet, tem uma legislação específica para isso. Aqui um edifício onde foram feitas algumas obras nas coberturas, né, de instalação de coberturas, ora retráteis, ora não. E eu fui chamado simplesmente pela um fato mais curioso aqui. Independente da irregularidade, né, cobertura, área construída, com certeza, ou provavelmente, podemos colocar assim, não tem um pedido na prefeitura, né? Essa aqui é a janela do apartamento que está aqui embaixo. Chove, a água escorre, não tem uma boa captação aqui, ou quase nenhuma, escorre pela fachada. E aqui o morador não aguenta o barulho da cascata na janela. Esse foi a origem do chamado. No mesmo prédio, apartamento de cobertura duplex, fechamento ou envidraçamento de sacada, né? Os bombeiros foram chamados porque alguns dos painéis, felizmente, caiu para a parte interna da edificação. Isso aqui está no 21º andar. Manual de uso, operação e manutenção. Colocou um sistema novo. Fechamento de sacada. Qual é a manutenção? Coloca lá no manual. São as travas que a gente tem.
Fechamento de sacada. Submete à prefeitura a análise. Fechou a sacada, incorpora a área construída. Provavelmente não vai dar fechamento, né? Não vai dar aprovação. Mas são situações que a gente vai discutir um pouquinho. Aqui eu fui chamado para verificar o meio da obra, né? Aqui uma curiosidade que é um ponto que eu queria colocar, né? Então já tinha feito uma abertura para verificar se tinha pilar ou não aqui na alvenaria. Essa é a visão da sala. Essa é outra visão aqui da mesma sala. Aqui tem um dormitório, essa porta de acesso a um dormitório. Mas eu tenho a cozinha aberta, estilo kitnet, que pode ter implicações de não ser possibilitada a abertura dessa alvenaria aqui, ó. A prefeitura responde antes. Aqui um apartamento também, num bairro valorizado. É um apartamento de cobertura que originalmente tinham áreas descobertas e que teve aqui uma cobertura, e é uma cobertura até retrátil. O motor fica na portinhola de acesso da área comum do condomínio. E alguns problemas aqui envolvendo. Em primeiro lugar, fui chamado para checar a infiltração aqui, ó, da cobertura que o próprio proprietário do apartamento executou. Ele construiu a cobertura e reclama pelos vazamentos aqui. A seguir, na mesma unidade, né, o prédio tinha aqui no centro uma fachada com destacamento, desplacamento de pastilha, e precisava fazer a obra, né, de reparação, de contenção dessa queda, de reforma, uma obra específica. E o que aconteceu? A cobertura executada pelo apartamento prejudica a manutenção. Isso gerou até processo para a entrada ou a passagem do profissional contratado pelo condomínio para poder fazer o trabalho de emergência na fachada, que caía pastilhas na área aqui da piscina. Então, aquilo que eu falei anteriormente, o serviço de reforma não pode interferir na manutenção. Isso aqui é um caso claro de interferência. Cobertura, existe muito esse problema em apartamentos de cobertura. Aqui um exemplo mais comercial, que a gente está vendo muito mais agora aplicado, né? A fachada do edifício. Aqui abaixo só o fechamento, mas preservado o caixilho lá dentro, né? Lá dentro não teve uma integração entre a sala e o terraço, né? Esse apartamento aqui teve, e a gente fez uma vistoria aqui. Então aqui teve uma integração entre a sala e o terraço. Implicações: convenção, por exemplo, ou atas de assembleias, muita discussão. Não pode, voltando, pode ser feito o fechamento da sacada com material específico apresentado numa determinada reunião, perfil na cor branca, empresa tal escolhida, mas não pode de maneira nenhuma fazer a remoção do caixilho interno. Isso aqui é um caso de ter que ter a verificação desses documentos, né? A outra verificação: mexeu em estrutura ou não. A interligação entre a sala e o terraço com nivelamento de piso. Qual o critério para o nivelamento de piso? Usou material leve? Não usou? Quem é o engenheiro responsável, né? Implicou em mais carga naquela área de terraço, que é uma estrutura em balanço. Balanço, ela não está apoiada em todas as suas arestas. Aqui um exemplo que também é de fechamento de sacada, né? Tudo foi iniciado pelo apartamento aqui. Eu confesso aqui que está um pouquinho errado essa marcação, é do segundo piso, do segundo andar. Vocês veem com fechamento e com uma persiana, né? Então ele dificulta inclusive a entrada do síndico aqui. Isso já foi em 2009. Dificulta a entrada do síndico só por ação, que isso pode ser, está tramitando. E o que aconteceu? O síndico me chamou para fazer uma verificação de alteração de fachada. Essa aqui é uma fachada tirada a fachada frontal principal da edificação, localizada também em bairro Nobre. E esse aqui destacado é o apartamento do síndico. A ironia do destino é que, olhando por isso daqui, né, por essa foto, o apartamento do síndico sem o fechamento de sacada, ele está nessa visão aqui alterando a fachada, né?
um pouquinho, chega a ser um pouquinho cômico, mas ocorre, né? Então, começou com aquela reunião, pode fazer o fechamento. Já que fechou, coloca a persiana. Já que fechou, tira o caixilho interno. E assim a coisa vai. Não está regrado em convenção, não foi o que o incorporador previu. O construtor ou incorporador às vezes não dá orientação das cargas, é omisso em relação às consultas, mas dentro do prazo legal, é o que a gente viu aqui, orienta-se buscar a anuência do incorporador ou da construtora. Aqui é um caso que está em processo, é recente, e que eu trouxe o caso para evidenciar os riscos que síndicos, os responsáveis técnicos que estão assessorando os síndicos estão também correndo. Aqui, nesse local, temos o apartamento que está localizado no 7º andar e aqui abaixo o apartamento que está localizado no 8º andar. Esse apartamento de 7º andar reclamou um vazamento, o condomínio solicitou o apartamento do andar superior aqui uma verificação, é um condomínio difícil, com um histórico de processo. O condomínio abriu com os funcionários essa área onde passam as colunas principais de hidráulica, ventilação e de águas pluviais aqui do edifício, para checar a intervenção em colunas, que seria de responsabilidade do condomínio. E depois, essa situação aqui à direita, verificou-se esse rompimento da tubulação aqui, ó. Aqui a coluna do prédio pertencente ao condomínio, uma conexão e indo para o ramal de esgoto do condomínio. Isso aqui eu posso garantir, porque eu tirei, eu estive no caso. O próprio proprietário quebrou isso aqui para indicar que o condomínio, quando fez essa intervenção, provocou o vazamento na unidade abaixo. Então, se não tem um plano, se não tem um registro, é uma situação bastante complexa, né? Então, o condomínio vai ser chamado, e nesse caso está sendo chamado, a responsabilidade do fato. Aqui outro caso de alteração, apartamento no 8º andar aqui, fez uma reforma, nesse ponto destacado, colocou uma famosa gambiarra para alimentar o ponto do tanque, uma tubulação aqui que está solta, dentro não é possível enxergar, mas passa a tubulação principal de atendimento dos apartamentos, que é o famoso shaft hidráulico, né? E essa tubulação está solta. Essa tubulação estando solta, ela provocou a quebra, o rompimento da tubulação lá no interior do shaft e vazou para unidades no 7º, no 6º, no 5º e no 4º pavimento. Essa aqui é uma das fotos que eu trouxe do problema nas unidades abaixo. Então, isso foi feito sem registro, isso foi feito sem controle, a julgar pela instalação, por mais que seja um encanador, pelo menos uma pessoa negligente. Quando eu disse a vocês que existem normas para tudo, a construtora lá, ela faz o sistema hidráulico e, por norma, ela deve testar as tubulações com equipamento de pressão e fazer testes, né? Tem inclusive laudo para isso. Aqui, no meu entender, quando há uma reforma hidráulica, quando há uma alteração nos pontos, esse mesmo ensaio deve ocorrer, esse mesmo teste deve ocorrer. O teste é um pouquinho oneroso, caro? Sim, você tem uma empresa que lauda, uma empresa que responde, certifica a tua instalação e evita esse tipo de situação em colhidos, acho que 4 ou 5 apartamentos. Aqui, antes da norma, mais um atendimento, vão ter 2 casos similares. Edifícios que têm equipamentos na cobertura de antenas ou outro sistema. Aqui a visão superior de quem está nessa laje olhando o equipamento aqui. E o atendimento foi: existem trincas no apartamento do último andar, alegadas, né?
que o proprietário do apartamento alega, provocadas após a instalação dos equipamentos na cobertura, na laje de cobertura do edifício. Quem chegou primeiro é muito difícil a gente determinar, mas quem trabalha um pouquinho com engenharia sabe que justamente nesse ponto aqui, horizontalmente, no alinhamento da viga, são trincas de dilatação da própria viga, dilatação térmica da própria laje, ocorrida muito nos apartamentos de cobertura. Agora, você não tem registro antes da instalação do equipamento. O laudo cautelar, antes de instalar, faz o laudo nos apartamentos do último pavimento. Já registra que tem as trincas, se houverem. E você vai ter um instrumento de proteção. Outro caso, da mesma similaridade do evento, estruturas na cobertura e o proprietário da unidade do último pavimento alegando, além de trincas de movimentação daquela mesma natureza que eu expliquei, destacamentos de piso e outras situações que podem ter sim as suas naturezas, mas não estão relacionadas a esta instalação. Problema de destacamento de material, falha no assentamento, aqui precisa saber se tem um assentamento de pisos originais da construtora ou não, ou de um próprio profissional, porque essa edificação aqui já tinha uns 20 anos, se esse profissional acabou sendo contratado inclusive pelo proprietário, né? Aqui o profissional, inclusive, ele maciou a trinca sem o devido atendimento às normas. Telinha, material flexível, né? Então, um pintor simplesmente contratado pelo dono do apartamento, né? E quando voltar essa trinca, o dono do apartamento vai criticar novamente o condomínio porque a trinca voltou. Gente, eu passo isso porque são casos que eu sempre tenho inúmeros casos, e as responsabilidades sempre são chamadas quando dá o problema do síndico, por menos envolvimento que ele tenha. Aqui nesse caso é um prédio acho que é próximo ao Paulista. Foi feito um puxadinho, né, que mora o zelador. Esse puxadinho não teve aí teve problema de deficiência de escoamento de água, inclinação de laje. E essa aqui é a parte interna desse cômodo, desse puxadinho, o teto. Aqui está ampliado. O que acontece? Esse beiral aqui, que é esse mesmo aqui, ele é original da construção. E o puxadinho foi anexado, construído ao lado. Duas construções distintas, vai trincar. A água que está aqui passa pela trinca e provoca o vazamento. A trinca despertou o zelador, né? O zelador, né, não estava dormindo no quarto por conta do risco disso cair, né? Mas foi uma situação provocada por uma obra provavelmente irregular e que sem critério nenhum, né? Isso aqui deveria ter sido previsto, uma amarração ou uma estrutura independente ou uma junta de dilatação que seja, né? Para que isso daqui fosse evitado ou que isso fosse uma junta de dilatação específica. Mas isso aqui foi casos de assembleias, foi casos de discussões, quem fez, em que gestão foi feita, né? Vamos responsabilizar ou não o síndico anterior. Tudo isso foi aventado. Aqui outro caso, né? A instalação de um aparelho de ar-condicionado. Nesse caso aqui é um aquecedor. Nós tínhamos acordado com o proprietário uma vistoria na edificação e no final, no momento crucial de entrar no apartamento, o proprietário não apareceu e pediu para a empregada só nos deixar verificar a área de serviço. Então, pela fachada a gente já tinha identificado uma abertura pela visão que a gente verificou aqui, até com equipamento específico para fazer a retirada do concreto, fazer a abertura. Agora, o local de perfuração e a forma que isso foi feito
Não tinha nenhum responsável, nenhum critério, nenhum laudo, nenhuma informação do ponto a ser escolhido. E o porquê também poderia ter sido utilizado o próprio caixilho aqui, ó. Ter feito uma alteração no caixilho e um sistema de passagem da tubulação de aquecimento, né, do aquecedor para a parte externa. E depois, analisando, até nem foi muito no local, analisando a própria foto, a gente verificou aqui, que a foto realmente ficou bem complicada, como a gente não teve o acesso à unidade, a gente verificou depois algumas unidades do equipamento de ar-condicionado que ela alegava não ter instalado. Então aqui só por ação judicial pedindo autorização para ingressar na unidade para certificação mesmo. Mas essa perfuração aqui, dependendo do que for necessário para instalar o ar-condicionado, ela pode ter ocorrido em outras vigas do apartamento. Outro caso, o ênfase aqui são as últimas janelas dos apartamentos que também são duplex, que estavam em reforma antes da norma, em 2012 aqui no caso. Tiveram áreas aqui na parte superior impermeabilizadas pelo condomínio, tubulações de barrilete que alimentam os outros apartamentos que são do condomínio, mas que passam no terraço. Aqui são obras do próprio terraço, obras internas. E o que a gente verificou é que não tinha critério nenhum na impermeabilização, seja elaborada pelo condomínio, seja elaborada pelo proprietário. E ainda existiam entrada de água durante as chuvas pelas janelas e trincas na fachada. E aqui um caso muito recente, que não iniciou no período da norma, de abril para cá, iniciou essa obra sem aviso nenhum, em meados do ano passado, mais ou menos em agosto, junho, salvo engano, julho de 2013. Esta aqui é a piscina original. Esse daqui é o segundo laudo feito por um engenheiro contratado pelo próprio solicitante aqui, o dono do apartamento. E o caso específico envolve o seguinte: a direita aqui é muito pequeno, mas eu tentei colocar no slide da seguinte maneira. Essa caixinha quadrada aqui é a piscina pretendida. Vai sair dessa piscina redonda em fibra para essa piscina quadrada aqui, com um deck de madeira. Até aí nenhum problema. Nenhum laudo que eu pude ler. À direita aqui, isso aqui já está em ações, né? São números do processo virtual já. O processo é digital. Até o próprio laudo apostado tem as mesmas indicações. No próprio laudo, pode ser um erro de avaliação de quem fez o laudo. Ele indica que as lajes são as lajes aqui e internas no apartamento duplex também. Aqui está só envolvida a questão da piscina, falta o plano de reforma de toda a unidade. É um apartamento de 2 pavimentos. Esse é o piso inferior com o terraço. O que ocorre aqui? No laudo indica que o carregamento máximo, a carga que eu posso colocar acima da laje, é de 150 kg por metro quadrado. Essa piscina aqui foi calculada em volume d'água, pesa em torno de 4,5 a 5 toneladas. Vai dar mais ou menos uns 1.000 kg por metro quadrado. Então a situação que não é uma certeza, mas que são dúvidas, e que laudos contratados pelo próprio solicitante, próprio proprietário, que se recorreu de profissionais, pode ainda sofrer, pode ser negligenciado. E queria colocar isso com atenção. O que acontece? Essa situação, neste caso aqui, precisa verificar como a construtora está apoiando essa carga aqui, de quase 5 toneladas. Ela está transferindo para a laje? Então, com certeza, essa configuração, que tem mais ou menos o mesmo volume d'água e mesma carga, por similaridade, pode ser apoiada sobre a laje, sem nenhum problema. Então, os laudos vão estar certos. Essa estrutura aqui não está apoiada sobre a laje, que a indicação dos laudos é que a laje é para 150 kg, tem uma estrutura independente fixada na lateral do prédio que recebe essa carga, é essa piscina aqui, colocada sobre a laje,
é acidente na certa. Então, muita atenção, é a mesma carga, é o mesmo volume d'água, a mesma situação quase pretendida entre o original e o que vai ser pretendido, porém, aonde eu apoio essa carga é o ponto crucial que infelizmente não tem nenhuma indicação no laudo. Por mais que possa ter sido calculado com um sistema independente no laudo, não tem uma informação para quem vai executar, o pedreiro, o mestre de obras, que vai estar aqui executando isso aqui, não tem uma indicação de projeto que indique que essa estrutura aqui tem que depositar carga nas vigas laterais. Responsabilidade do engenheiro, quando eu digo engenheiro, também o síndico que irá aferir o pedido de reforma. Então agora já existe um plano, vocês já entenderam as responsabilidades e agora nós vamos aferir esse plano. Então, embora a NBR 16280 no item 5.2.2 indique que a autorização por parte do responsável legal, o síndico, da edificação quanto ao trânsito nas áreas comuns do edifício, dos insumos dos funcionários que atuarão na obra, não substitui as aprovações legais, não substitui a prefeitura, nem representa o compartilhamento de responsabilidade legal pela realização da obra, o meu entendimento, em tese, é que o engenheiro responsável, que atua na responsabilidade e assessora o síndico, ele deve conhecer sim todos esses riscos e tem uma responsabilidade direta nesse sentido. Então, a análise desse profissional eu recomendo que seja cuidadosa, que realmente tenha a interação do todo, saiba o comportamento. Aquele exemplo da piscina eu encaro como um exemplo bem legal para colocar isso, e algumas discussões aqui para o nosso debate, Em caso de uma autorização que o condomínio não indique que a reforma deveria ter a autorização ou aprovação da prefeitura, um alvará que seja, o apartamento afetado ou incomodado por essa obra, pode responsabilizar o síndico, pode responsabilizar o condomínio, o responsável técnico ligado ao condomínio. É uma situação que a gente pode ter aqui como discussão. A julgar por processo que já mostrei para vocês aqui, não ficaria surpreso com essa situação. A responsabilidade ainda do engenheiro que irá gerir a obra. Então, é aquele contratado. Como responsável legal, o síndico teria incumbência de criar e controlar reformas antes, durante e após as reformas. O engenheiro contratado pelo condomínio para auxiliar esse processo, na teoria, na minha visão, teria a mesma obrigação do controle da obra, podendo ser interpretado como dirigente técnico do CREA. É alguém que está de posse de todas as informações, com todas as ARTs, ou infelizmente não, e vai ser o maior responsável dessa cadeia. Não? Qual a discussão? Em caso de um vazamento, uma trinca, algum dano em algum apartamento, que tenha ocorrido em algum apartamento, por conta dessa obra, o engenheiro do condomínio e o síndico são corresponsáveis e podem participar da reparação das unidades afetadas pela reforma. É uma discussão e não ficaria surpreso se isso ocorresse. Então, estou muito preocupado com empresas ou colegas de engenharia que entenderam que vão ao apartamento, analisam só o caso, emitem a sua ART e não pensam no geral. Precisa se proteger mais, precisa entender o contexto. Procedimentos para implementação da NBR 16280. Isso daqui eu já estou utilizando como orientação, base de proposta orçamentária. Indico que o condomínio faça esses pontos aqui e a partir de agora eu vou um pouquinho mais devagar e acho que são as dicas que eu estava prometendo em relação à aplicação. Procedimentos. Isso daqui é a minha interpretação, eu uso lá do conceito que eu expliquei no início, da experiência da Prevent, atendimento de caso. Então, em primeiro lugar, que eu indico, verificação e análise técnica dos projetos de aprovação, de estrutura e de instalações do edifício. Então, tenho que conhecer o projeto aprovado na prefeitura, conhecer os projetos de estrutura e de instalações. Para quê?
quando chegar o pedido de análise de reforma, a gente possa ter um mapa de risco, saber que tais áreas não podem ser alteradas de jeito nenhum, e isso vai ficar mais fácil de analisar. Pensa no prédio como um todo, então você consegue analisar melhor. Dicas complementares, são todas. Verificação e análise do manual do proprietário e das áreas comuns. Verifica lá. Você tem plantas do apartamento, onde passa a rede de gás, onde passa a tubulação hidráulica, onde passam as redes elétricas, qual é a carga dimensionada para o quadro de elétrica, se a edificação possui alvenaria estrutural, aquela que a gente, o bloco faz parte da estrutura, né, assentado bloco sobre bloco, ou se ele é em estrutura de pilares e vigas, que permitem uma melhor adequação das obras, ou mais flexibilidade. Eu posso remover paredes, por exemplo, claro, com consentimento de prefeitura e outros pontos que a gente já colocou. De posse dessas informações, a minha sugestão, montar um croquis daquele apartamento, ou dos apartamentos, os finais de apartamentos, né? Para servir de orientação do processo de análise. Aí pode colocar ali uma espécie de mapa de risco mesmo. Aqui não pode ser mexido de jeito nenhum, aqui tem um probleminha, aqui passa uma rede de gás, aqui passa uma prumada. Então você vai alterando. Aqui existe uma previsão para passagem de ar-condicionado, que não precisa fazer uma perfuração. Tudo isso você faz a leitura dos manuais, dos projetos, daquela informação contida na edificação, para montar o seu esquema, o seu programa. Verificação da análise de convenção, de regulamento interno e atas de assembleia do condomínio. Não? Convenção vai indicar lá, por exemplo, aquilo que eu já coloquei em relação ao que o incorporador faz. Né? É proibido lavar o piso da cozinha, porque ele não foi impermeabilizado. Então precisa conhecer essa situação. Então, no caso de reforma, orientar. Né? Então pode ser estabelecida uma política de que toda reforma faça a impermeabilização, ou permaneça a mesma indicação do manual. O regulamento interno também tem as suas condições, atas de assembleia. Então verificar lá, a sacada pode ter o envidraçamento, não pode ser nivelado o piso, pode ser nivelado o piso, não pode usar persiana, pode ser usada persiana. Então aqui você vai estudar as regras que já foram debatidas em assembleias e aplicar no seu modelo, para que você possa analisar os pedidos que chegam para fazer as reformas. Verificação, isso aqui é importante e polêmico. Verificação da situação fática de cada unidade. Prédio com 40 unidades, eu vou verificar as 40 unidades. Se fez reforma, se não fez reformas, para entender, ter um mapa da edificação e entender qual é o andar que sofreu mais, quais as maiores intervenções, pensar no todo. O profissional que vai cuidar e assessorar o síndico, ele tem muita responsabilidade, então tem que pensar no todo. Né? Ter em suas mãos todas as reformas que foram feitas. Tá? Pode ser feito algumas dicas. Né? Então faz uma enquete, faz um relatório perguntando, né? Protocolado isso, perguntando se o proprietário alterou ou não sua unidade, faz uma primeira pergunta. Dessas 40 unidades, por exemplo, pode ser que 20 fizeram, então se concentra nessas 20 e vai começando a ter ideia do que foi feito no edifício como um todo. É um trabalho demorado, um trabalho cuidadoso, mas eu entendo que necessário e que vai preservar a todos. Né? Verificação dos arquivos do condomínio envolvendo a guarda de projetos, documentos, juntamente com os processos de manutenção da edificação. Então, conheço os apartamentos que foi reformado, que não foi feito, conheço o prédio, as áreas comuns, se trocou coluna, se não trocou coluna, se fez alteração na elétrica, se fez alteração na hidráulica, se fez uma obra não regularizada, uma ampliação. Né? Então eu entendo isso, vejo a documentação, se tem os projetos de elétrica completo, projetos de hidráulica completo. Às vezes é difícil ser feito isso, mas pode ser que é um trabalho de garimpagem, você vai a órgãos específicos, como prefeitura, buscar novas cópias, o corpo de bombeiro buscar as novas cópias de projeto, ou a cartório buscar novas cópias de projeto. Pode ser que no carimbo, aquela legenda do projeto executivo, do arquiteto, do instalador de elétrica, do instalador de hidráulica, você possa ter ali um telefone, um contato
e solicitar uma cópia, né, desses projetos para compor novamente o arquivo do condomínio e preservar isso, né? Então, atenção com relação a essa situação, que é a fase que a gente indica, fase de conhecimento, tá? Então, espero que eu tenha colocado essa situação muito bem a vocês. Essa é a minha visão sobre o tema. A fase administrativa, uma vez feito a lição, né, a fase de conhecimento, né, da publicidade, debater com o síndico, debater com o grupo gestor, qual vai ser a estratégia de implantação da gestão de reforma. Então, esclarecimentos ao síndico e ao grupo gestor do condomínio quanto às solicitações da norma 16.280 para estabelecer os pontos a serem cobrados no processo de gestão de reformas. Então, tentar fazer isso que o curso aqui está promovendo, né? Trazer todo mundo para um nível de conhecimento da norma, né? Saber o que precisa ser aplicado, as incumbências de parte a parte, né? Para dentro desse conhecimento, isso pode ser pensado edificação a edificação, né? Condomínio a condomínio, com o grupo gestor, todos os itens que aquele edifício, aquele condomínio vai cobrar na estratégia do plano, na análise desse plano. Por exemplo, vai se cobrar que toda reforma tenha a aprovação da prefeitura, ou não vai se cobrar isso. Vai se cobrar que toda a reforma tenha um profissional que vai cuidar da sua obra e que ele deve apresentar um número mínimo de documentos. Então, essa situação é que você vai ali junto com o grupo gestor elencar os itens e escolher ali, dentro da dificuldade, de como aquele condomínio tem uma população que entende mais, entende menos, deve ser um pouco mais cobrado ou não, atenção para empreendimentos construídos com alvenaria estrutural, né? Precisa ter muito cuidado, mais restritivo esse processo. Então, você elabora ali os procedimentos. O segundo ponto. Elaboração de procedimentos técnicos para que o processo de liberação das obras, envolvendo a formatação de formulários e solicitação de documentos necessários para a realização da reforma. Então, eu já estou desenvolvendo planilhas, perguntas que a gente vai fazer para o profissional, ou para o proprietário, ou para o inquilino, com vários pontos ali do que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. Você vai ter ali perguntas-chaves, em que essas perguntas, quando respondidas, eu sei que eu posso ter uma atenção maior ou não, ou que eu vou direto para a cobrança da empresa, lembrando lá, empresa especializada ou empresa capacitada. Já começo a dar as dicas ali para a implementação. E nesse procedimento, lembra que eu brinquei com vocês em relação a responsabilidades e incumbências do proprietário versus o síndico? Eu tento na declaração inverter isso, né? Então ele assina a declaração que ele está ciente que ele deve protocolar o pedido à prefeitura, que ele está ciente de preservar, né? Ele está atento àquelas cargas máximas admitidas para as lajes conforme o manual, e por aí vai. Procuro travar essa situação. E por fim, é a aprovação dos procedimentos para a gestão de reformas em assembleia. Pega esse programa que você discutiu, que você elaborou, leva para aprovação na assembleia. Vai ficar mais seguro e você vai conseguir cobrar dos proprietários, cobrar do solicitante, né? Todas essas regras que você montou nesse processo. Uma situação que a gente entende importante, você dá a divulgação, a fase da divulgação. Então, execução de cartilha ou manuais contendo informações do procedimento de gestão de reformas, aquele que você estabeleceu no seu condomínio, para divulgação aos condôminos, e eu também entendo aos responsáveis técnicos e trabalhadores da obra. Então, orientar o arquiteto que vai fazer o plano de reforma, que o condomínio vai receber para análise, como funcionam as regras. Então ele já manda o plano de reforma dele mais elaborado ou dentro, encaixado naquilo que você já convencionou dentro do seu condomínio, né? Esse profissional ele vai ter que treinar o pedreiro, o pintor,
quem vai fazer a colocação de pisos e vai fazer as demais obras, né? Aqueles profissionais que são capacitados, sujeito a monitoramento, a responsabilidade, que ele está debaixo da asa do profissional habilitado, que é o responsável pela obra. Então, você dá publicidade através dessa cartilha, as regras que as reformas devem ter. E coloca tudo lá: horário, ruído, orientação em relação, dependendo da obra que ele vai fazer, que ele vistorie as unidades vizinhas, que ele faça uma verificação nessas unidades, que tenha, para o caso do inquilino, que ele tenha autorização do proprietário, e por aí vai. A fase de análise. Qual é a fase de análise? Aquela que, acredito, boa parte dos condomínios já estão fazendo, é mandando para o síndico o seu pedido. Às vezes bem elaborado, às vezes não, às vezes com RT, às vezes sem RT. Então, quando a gente entende que elaboramos um procedimento de conhecimento, que montamos uma estratégia, formulários e tudo mais, e já demos a publicidade através de cartilha, a fase de análise ela vai ser mais fácil. Não pode ser negligenciada, mas você começou a uniformizar os procedimentos e tende a ser de menor custo. Por quê? Você já fez a análise de estrutura do prédio. Você já conheceu onde passam as tubulações, onde passa a rede de gás, onde passa a infraestrutura de ar-condicionado. Se pode ou não pode remover a parede. Quais paredes podem ser removidas. Então você já tem um mapa de risco. Você já tem as políticas que aquele condomínio estabeleceu, que pode ou não pode. Tem que cobrar a prefeitura? Tem que cobrar a prefeitura na análise. Né? E por aí vai. Então você já estabeleceu as regras do jogo. Então a análise é mais fácil e mais barata. Não tem por que ser mais cara. Você investe tempo no estudo e em preparar essa situação. Então você tem o recebimento e análise da solicitação de reforma do apartamento, anteriormente uniformizada naquele processo aprovado pelo condomínio. Formalizar a aprovação ou não para a realização da reforma, conforme diretrizes da NBR 16280. Porque você agora tem, de novo, desculpe a redundância, o procedimento já acordado lá atrás. Então você consegue fundamentar a tua rejeição da obra. Não aprovado, por quê? Emitir a autorização para a entrada de insumos e pessoas contratadas para a realização dos serviços. Então, coloca ali a autorização, o proprietário descreve os profissionais que vão ingressar na unidade, podendo aí, de parte a parte, com análise de convenção, regimentos internos e tudo mais, se pode entrar veículo, se não pode, onde deixa, onde não deixa, e por aí vai, que também, no momento de fazer uma obra, quem acaba sofrendo é a portaria, o zelador, porque isso não está muito bem convencionado. E para isso, a gente indica a fase de implantação, que é justamente fazer a elaboração de treinamento da equipe do condomínio para auxílio no controle das obras. É o gerente do predial, é o zelador, o pessoal da segurança, o pessoal da portaria. Esse procedimento precisa ser conhecido, eles precisam ter noção desse manual, dessa cartilha elaborada, das regras, para que eles possam ajudar, né, o síndico nessa empreitada. Essa é a indicação. E a fase de fiscalização, né? Uma vez a gente já tendo a obra em curso, né? Execução de vistorias para verificação do andamento da obra. Eu preciso controlar a obra no processo, já disse lá, durante. Antes, com esse procedimento que a gente fez, até a análise da solicitação. Uma vez emitida a aprovação, eu tenho que controlar durante. Efetuar a cobrança para que o proprietário ou responsável técnico da obra emita relatórios periódicos do andamento da obra com recolhimento da RT. Tentar aqui inverter o procedimento. Ao invés do síndico entrar no apartamento, ao invés do síndico contratar alguém para ficar entrando no apartamento e verificar o andamento da obra, solicita de quem está fazendo a obra, de quem é o responsável técnico da obra, relatórios periódicos. Isso, naquelas fichas que a gente tem, nas declarações, é um campo a ser abordado. Verificação
e análise do termo de encerramento da obra. Cobrar aquele termo de encerramento da obra, a obra finalizou, cobra esse termo de encerramento, infelizmente tem que vistoriar para checar, mas cobra do profissional toda a situação juntamente com as alterações ou revisões ou nova execução daquele manual que eu falei, manual do proprietário. E a fase de encerramento e controle. Isso tem que ser muito bem travado, a norma pede para arquivar isso de uma maneira adequada. Então você vai receber no manual do proprietário, aquele que eu acabei de falar, ou sua revisão, recomendando a criação de um manual único digitalizado para que este seja revisado pelo profissional contratado pelo proprietário da unidade, né? Então, se você não tem aquele manual, faça esse manual, pode ser feito até pelo condomínio e distribuído, para que esse novo responsável pela obra possa ali colocar suas alterações, protocolar as alterações, indicações de manutenções, por exemplo, fechamento em sacada, né? O envidraçamento em sacada. Qual é a manutenção daquele sistema, limpeza, verificação de rodízio, estabilidade da peça, né? É um novo sistema que foi incorporado. E como eu mostrei para vocês, pode cair. A quem pertence a manutenção? Configura lá que é do proprietário da unidade que fez a reforma. E como ele vai fazer isso? Arquivamento dos documentos utilizados no processo de cada reforma pelo responsável legal, que deve transferi-los integralmente e formalmente ao seu sucessor. O síndico controla isso, deixa bem guardado e passa ao novo síndico. Essa é a mensagem. Então, se você faz isso bem feito, você vai ter essa situação. Bem como apresentá-los quando solicitados, conforme a norma diz, pelos proprietários, pelos demais condôminos, incorporadores, construtores e os contratados. Empresas que vêm prestar serviço podem pedir isso e a norma indica que você deve prestar essa situação. Gente, a norma tem no finalzinho uma tabela. Aqui eu trouxe só alguns itens dessa tabela para vocês, que também é uma dica para que você possa se proteger. Aqui vai, na verdade, a seguinte situação. Aqui tem uma coluna de descrição dos serviços, aqui a atividade melhor descrita e aqui a indicação de quem deve, pela nova norma, à direita aqui, ser responsável por aquela atividade. Só existem dois campos, só existem duas situações. Ou é uma empresa especializada, que tem engenheiro, tem CREA, ou é uma empresa capacitada, que lá no início eu disse, é aquela empresa que pode ser um profissional, mas por trás desse profissional tem um profissional de engenharia habilitado, que responde por aquilo. A primeira linha é de ar-condicionado. Acima está indicando qualquer reforma para instalação de equipamento industrializado com características diferentes das previstas originalmente em projeto. Você vai mudar o sistema. Empresa especializada. Está logo à direita aí. Embaixo, reforma do mesmo equipamento ar-condicionado para continuidade do uso do equipamento. Uma manutenção no equipamento simples. Pode ser um técnico, uma empresa capacitada. Então, na descrição, naquele procedimento lá que eu disse a vocês, no prontuário, a gente está tentando utilizar esse tipo de situação. Descreve a atividade, o que vai ser feito, se vai mexer em ar-condicionado, se não vai, se vai alterar hidráulico ou não, elétrico ou não. E à direita está lá, empresa capacitada ou empresa especializada. O morador, o proprietário já vai declarar isso. Então a gente já está trazendo esse conceito para a aplicação dessa situação aqui.